Boa tarde. Hoje, mais um Diálogo Cineclubista. Neste terceiro ano de Diálogo Cineclubista, nós estamos conversando, realizando um diálogo direto com os realizadores, os cineclubistas do estado de Goiás. Começamos com cineclubistas das cidades do interior. Hoje temos a Eduardo Alonso, da cidade de Alexânia, no distrito de Olhos d'Água, do Cine Naco. Então, vou pedir para o Eduardo se apresentar, nos contar um pouquinho sobre ele, como chegou ao cineclubismo e como é o cineclubismo em Olhos d'Água. Boa tarde, Eduardo. Se apresente, por favor. Boa tarde, Francisco. Tudo bem contigo, irmão? Bom, primeiro que é uma história meio longa, né? Porque, na verdade, eu comecei o cineclubismo quando fiquei viúvo, criei uma filha sozinho, eu morava numa chácara, e para passar filmes, antigamente em VHS, para ela, eu chamei sempre as crianças, filhos de caseiro, filhos de chacreiros, para assistirem juntos os desenhos animados. E sempre foi uma diversão e certamente foi o start que me deu para o contexto de educação, onde eu notei que com as crianças, primeiro que a arte é mágica, o cinema é mais mágico ainda, e as conversas com as crianças sempre se deram num clima assim de otimismo de continuar fazendo cineclubismo, ou seja, passar filmes, na verdade, naquela época. O cineclubismo veio em 2010, final de 2009, mais ou menos, quando eu fui morar num condomínio em Brasília, um condomínio verde, um condomínio de jornalistas, de artistas, multidisciplinar em todas as áreas. E eu comecei, nas sextas-feiras, passar filmes. Aí sim, ali deu literalmente com relação ao exercício do cineclubismo. E às sextas-feiras juntavam algumas pessoas num espaço onde era um bar, aliás, existe até hoje no condomínio. Montei uma tela, enfim, um projetor e comecei sextas-feiras a passar o filme e, consequentemente, pós-apresentação, críticas, diálogos, conversas, e que, na verdade, foi engrandecendo o público do Condomínio Verde. Né? Eu consegui, no Condomínio Verde, ter vários diretores, não só de produtores e diretores de Brasília, como também da Universidade de Brasília, como, por exemplo, filmes que eu passei, teses da antropologia. Foram muito bem aceitos todos eles, pelo foco que se deu fundamentalmente na questão de meio ambiente. No mesmo tempo, eu trabalhei quase 4 anos em assentamentos, e eu levei algumas vezes para os 2 assentamentos que eu trabalhei todo o material para projetar filmes na associação desses acampamentos. Acampamentos voltados, eu entrei por causa do CNPq, com projetos da Embrapa, para produzir maracujás orgânicos no assentamento, ensinar os assentados a trabalharem com orgânico e dormir várias vezes nesse assentamento, pós-filme, conversar com os assentados. Bom, com o advento do governo passado, em janeiro, ele cortou esses projetos do CNPq. Eu morava em Brasília e resolvi sair de Brasília. Ficou muito sufocante Brasília, e a escolha
A princípio, eu queria ir para a Chapada dos Veadeiros, coisa que uma luz divinal me levou para Olhos d'Água, porque é bem mais perto, tem hospitais mais perto, e pela minha idade, a saúde hoje é o mais importante, evidentemente. E eu montei o Cine Clube, o Cininaco, que foi assim, muito fantástico em 2019, e ele começou praticamente com um público multidisciplinar. Eu montei sessões para o pessoal raiz de Olhos d'Água, montei sessões CUT para as pessoas que vieram morar em Olhos d'Água e montei apresentações para as escolas. Em Olhos d'Água eu tenho ensino fundamental 1, 2, ensino médio. Só um detalhe, Olhos d'Água não tem 1.300 habitantes. Na pandemia chegou a ter 2.000. Hoje tem 1.200 e algum quebrado, que eu não sei bem o número certo. E o advento, em 2019, da montagem do Cininaco, fez com que eu tenha contemplado para mais de 400 crianças das escolas e mais de quase 150 pessoas adultas entre a população raiz e a população que veio morar em Olhos d'Água. Evidentemente, com a pandemia, nós ficamos parados. Nós ficamos parados em 2020, 21, 22 eu abri muito modestamente para escolas. Eu consegui apresentar para 6 turmas e esse ano já consegui montar para 3 turmas. A questão das dificuldades com as crianças se dão pelo fato de que a Secretaria de Educação do município ela deveria prover pelo menos o transporte para as crianças, ou seja, as crianças que moram em Alexânia. Em Alexânia, o município tem 19 escolas do município e contemplam com 4 escolas do estado. As escolas do estado é até mais fácil virem a Olhos d'Água, porque depende do transporte, da alimentação. E eu implementei aqui em Olhos d'Água o passeio do conhecimento. As crianças das escolas vêm para Olhos d'Água, assistem um filme, tem o momento da conversa, da discussão, enfim, de provocar as crianças. Elas lancham e depois vão passear na cidade, conhecer, tem um museu na cidade. E não faltou implementar, sim, conhecer artesanato da cidade, ou seja, os artesãos, ver uma mini oficina de artesanato, com cada um com a sua especialidade. Pois bem, o incrível que pareça é assim, com menos de 1.300 pessoas morando em Olhos d'Água, nós temos o maior número de contemplados pela Lei Aldir Blanc na área do artesanato. São 120, quase 130 crianças, ou pessoas, artesãos. Tá? É um número surpreendente que, inclusive, a Secretaria da Retomada ficou impressionada com isso. Mas ativos mesmo são uns 30 que sobrevivem do artesanato. Porque as outras 90, como Olhos d'Água, historicamente surgiu para o Estado ou para o país através de um trabalho fantástico que foi feito na década de 70 com os professores da UNB, que foi a Feira do Troca. Ou seja, como aqui não existia Alexânia, não existia Brasília, não existia ainda, aliás, antes de 60, tá? Não existia ainda a questão dessa dimensão que hoje temos de informação, de conhecimento e de acessibilidade em todas as ordens. Daqui eu vou para Goiânia, vou para Brasília, vou para o mundo. Quando as pessoas da UNB vieram para cá, eles montaram a Feira do Troca. E essa Feira do Troca ficou interessantíssimo porque era o que se produzia nas chácaras,
fossem alimentos, fossem materiais de uso diário, fossem materiais de tecelagem, materiais de barro, ferros velhos, e nós levávamos para Olhos d'Água roupas, porque eles não tinham roupas, não tinham agasalho, não tinha, mesmo porque não tinha nem luz em Olhos d'Água, né? Bom, aí Olhos d'Água ficou conhecida pela Feira do Troca, e esses outros 90 artesãos eles aparecem sempre quando acontece a Feira do Troca. Então, é uma população. A Feira do Troca acontece 2 vezes por ano, em junho e dezembro, e aí todos os artesãos aparecem. É esse número fantástico. Então, Olhos d'Água, na primeira visão e escopo, tem esse cenário, somado que agora, com essa população, fora o Cinenaco, 2 outros ambientes montaram o cineclube. Então, eu fiquei fascinado com isso, porque numa cidadezinha de 1.300 habitantes, tem um cineclube que está começando de ordem política, dentro do como é que chama? Como é que foram as eleições? Foi um espaço de lutas que virou do partido do PT e que montou um cineclube, me pediu opinião, eu falei, pô, monta desse jeito, desse jeito. E tem um bar que também montou um outro cineclube. Então, por incrível que pareça, numa cidade que não tem 1.300 habitantes, tem 3 cineclubes agora, né? Isso é muito bacana. Isso é muito bom mesmo, né? Não, é fantástico, Lino, porque, por exemplo, quando aconteceu as eleições de 2020, que nós tentamos mapear aonde poderíamos expandir o cineclubismo no estado do Goiás, o resultado das eleições nos decepcionou muito e nos blindou de todas as hordas, né? Por mais que o prefeito... Era a eleição para prefeito, né? Para prefeito. Por mais que o prefeito daqui seja dos republicanos, essas coisas estranhas, né? Mas Olhos d'Água tem 3 municípios, e o município todo, que são 30 mil habitantes, não tem nenhum outro cineclube, só em Olhos d'Água. Então, é bastante interessante esse cenário, porque está se construindo uma cultura de ir assistir um filme no cineclube. E debater, né? E debater. Debate como um elemento importante. E debater. E mesmo porque hoje o acervo, principalmente político, está assim, bastante interessante. Tem muita coisa nova, muita coisa efervescente nos YouTube, nas redes sociais, e estamos trabalhando juntos com essa dimensão. Então, Olhos d'Água, na verdade, é isso. Eu sou um economista. Isso que eu ia te perguntar. Você mencionou desde quando aparece o Cineclube na tua vida, mas você tem toda uma bagagem cultural, política, de participação. Sempre falávamos que o Cineclube tem um histórico, né, de participação política, né? Que nos anos 70 já houve uma persecução aos cineclubes, tanto que o Conselho Nacional de Cineclubes ele esteve naquela época proibido, até houve uma retomada dos cineclubes e das jornadas cineclubistas em 2006, se não me engano, já no governo Lula, e há uma retomada também atualmente, assim como nesse edital do FAC, do Fundo de Arte e Cultura do Governo do Estado, vem contemplado a criação de cineclubes, né? Também sabemos que no Paulo Gustavo também vai ter, assim como no Aldir Blanc 2, haverá a presença dos cineclubes um pouco para consolidar essa atividade. Agora, a pergunta em si é: quem é Eduardo Alonso? Como tem esse elemento de formação política, né? Nos conta qual foi a tua história, a tua trajetória política que te fez
envolver com o cineclubismo? Bom, Lilo, primeiro que, como economista, eu trabalhei 42 anos com tecnologia da informação. Né? Então, isso foi uma trajetória muito interessante, porque eu sempre tive, nesse paralelo profissional de sobrevivência, um lado cultural. Então, ela se deu pela dança, ela se deu pelo teatro, ela se deu pela fotografia, fundamentalmente. Fotografei muito na minha vida. Ainda fotografo, voltei a fotografar. E o cinema. O cinema é inevitável. Né? Desde pequeno, meus pais me levavam para o cinema, e todo o processo, o caminho da minha vida, o cinema sempre esteve, o cinema e o teatro. Né? Politicamente, a minha geração é a geração 68, então eu vou fazer 71 anos. É algo que eu acho que as minhas filhas falam assim: poxa, pai, você viveu a melhor fase de explosão e mudança da humanidade. Eu tenho consciência disso, que sim. Né? Então, não tem como não conjugar diretamente a política na minha vida. Mesmo porque, na minha adolescência, eu era um secundarista, fui da Uni, tive manifestações diversas, sempre fui um militante. Desde da época da Uni, nós queríamos democracia, queríamos eleger um presidente e ter igualdade social. A igualdade social se dá, que eu acho que é o ponto mais forte, né? No sentido de, você ver, isso já se passaram mais de 50 anos e vivemos num país, numa crise, de uma pobreza e da fome, fundamentalmente, que muito nos machuca. A mim me incomoda profundamente. Então, eu trabalho aqui, trabalho em Brasília, numa cidade próxima, que é São Sebastião. Não tenho contribuído financeiramente, mas quando eu posso, sempre vou ver as atividades que estão acontecendo, principalmente na busca de políticas públicas para a sobrevivência. Né? Aqui em Olhos d'Água não tem mendigo na rua, porque é impressionante isso. Na pobreza que o país vive, você pega os grandes centros, a quantidade de pessoas hoje nas ruas, que é deprimente, é sofrível. Outro dia eu estava em Alexandria, num restaurante, chegou uma mulher com um filho criança, falei: senta aqui que eu vou te dar um prato de comida, e dei. Uma questão minha que faz parte da minha solidariedade, como é a solidariedade para passar filmes para as crianças de graça. Eu não tenho receita nenhuma, muito pelo contrário. Gastos indiretos com energia, com água, com luz, com tudo, com manter o lugar limpo, e fora a pipoca, porque criança sem pipoca no cinema é complicado. Né? Então, assim, de uma certa forma, e isso se dá até hoje. Então, por exemplo, todas as eleições, já fui fiscal do PT em vários lugares. Nós montamos aqui em Olhos d'Água dois movimentos de lutas. Né? Olhos d'Água conseguiu botar Lula em primeiro lugar. Acho que é o único lugar única cidade que conseguiu no Goiás que o Lula tivesse contemplado mais votos. Né? E é uma questão que deve ser ensinado desde que se nasce. Política, sejam elas de todas as ordens, na educação ambiental, social, profissional, educacional, tudo que pode abranger, na verdade, a questão se envolve na política. Tem uma situação interessante que são assim no campo dos sonhos, né, Lilo? Porque, por exemplo, esse tempo que nós ficamos parados, nesses lockdown, mas fizemos muitas lives, aliás, overdose de lives, se não me engano. Mas, ao mesmo tempo, nos fez manter alguns sonhos. Nós estamos, assim, antenados com todos os editais que estão acontecendo, com todas as oportunidades possíveis. Estamos correndo atrás não só do Estado, mas também do setor privado. Tá?
Eu trabalho numa ONG, sou diretor de uma ONG, diretor financeiro, onde tem o cinema, e trabalho com o Eduardo Cabral, que é o dono da ONG, é uma pessoa muito bacana, muito voltada à cultura no Distrito Federal. E nós temos como meta para esse ano, pelo menos, concluir ou materializar 2 projetos. O primeiro é fazer o encontro do cineclubista aqui em Alexânia, que é um sonho, já conversamos, né, Lilo? Já teve aqui, é um lugar encantador para fazer o encontro de cineclubismo. E o outro é ter uma forma de ter um dinheiro para que nós possamos fazer um festival de cinema, bem focado na realidade que nós temos aqui em Olhos d'Água e, fundamentalmente, no estado do Goiás, que é um festival de artesanato, curto artesanato. Nós fizemos uma olhada geral, não existe isso ainda, né? Nós temos uma ideia, mais ou menos, de quanto nos custaria fazer esse festival, num contexto híbrido, que antigamente seria presencial, passou para online, agora nós resolvemos que vai ser híbrido. Quem quiser vir ao Olhos d'Água, venha. Quem quiser participar online, participa. Vai ter essa possibilidade. Então, nós queremos realizar esses 2 projetos. E, no mais, as escolas e o público adulto que mora aqui em Olhos d'Água. Então, é isso que está acontecendo. Nós acreditamos muito na mudança gradual com relação à cultura, mesmo porque restaurar esse país é um trabalho que vai ser esse ano que vem, né? É uma restauração que tem que ser feita muito profunda, no meu entender, porque o estrago foi grande demais, né? Então, e, fundamentalmente, ter dinheiro, coisa que o rombo da União, nós todos vamos pagar, né? Estamos pagando. Né? Então, nós estamos atentos a Goiás, ao FAC, ao Paulo Gustavo, ao Aldir Blanc, que é para o ano que vem, e andando, vendo onde é que tem recursos em outras áreas do governo e setor privado. Setor privado, talvez, para fazer algo com o Rouanet, sabe? Eduardo, tem a Goiás também, né? Tem a Goiás também. Que elas são as duas, ambas são, uma no âmbito federal, a outra no âmbito estadual, e tem aí uma viabilidade. O importante é encontrar um parceiro que possa financiar esse projeto. Eduardo, você participou num processo de formação da União de Cineclubes de Goiás. Eu também participei. Você era tesoureiro, eu era fiscal, não era fiscal, era conselheiro, né? Conselho fiscal, e esse foi uma proposta, né, de organização. Existe a União de Cineclubes de Goiânia, que ela é mais operativa, que é coordenada e tem vínculos, né, tanto com o Conselho Nacional de Cineclubes como com os cineclubes goianos. Mas a tentativa da criação da União de Cineclubes de Goiás é uma tentativa antiga, já desde 2015, quando houve o encontro, não minto, desde 2013, no encontro de Anápolis, já vínhamos conversando no processo de formação de uma união de cineclubes do estado de Goiás que permitisse ter um diálogo político, né, com as autoridades do estado e dos municípios, né, mas a partir do discurso político, né, a União sendo um ator político,
Qual a importância da organização para você e por que esse sonho foi postergado? O que você me conta sobre isso? Bom, nós todos estamos envolvidos, só rindo, né, para começar, né? Porque Mas é bom nós conversarmos sobre isso, né? não, eu acho que merece uma reflexão muito interessante, porque, por exemplo, qual é a questão fundamental de ter a união registrada? Nós precisamos ter um CNPJ para termos mais poder de ação, principalmente na questão de recursos, buscar recursos, seja ela em qualquer lugar. O que acabou acontecendo? Eu até tentei, olha só, você lembra muito bem, né? Nós fizemos uma chapa que foi eleita. Essa chapa, na verdade, funcionou na informalidade por muito pouco tempo, né? E aí, assim, como num tabuleiro de xadrez, tentamos avançar e registrar a União dos Cineclubes do Estado do Goiás. Pois bem. Aí eu fui atrás, junto com o contador, junto com um amigo que é advogado, e fui no. Como é que chama? Onde se faz esses registros, né? Cartório. No cartório aqui de Alexânia. O que aconteceu? Eu falei assim, poxa, se eu for no prefeito, na época não tinha acontecido ainda as eleições de 2020, pediram apoio para que a sede, mesmo que temporária, poderia transferir depois para Goiânia, qualquer outro lugar que tivesse, na verdade, um espaço físico para fazer tal registro da União, sendo Alexânia, que proveito que o prefeito poderia tirar disso. Quer dizer, é uma questão meio política, meio maquiavélica de atuar com o prefeito. Assim, olha, a Alexânia é onde está a sede da União do Cineclube do Goiás. Ele até achou assim bacana. Pô, Eduardo, vai, eu topo, vamos lá, ver o que eu posso fazer. Aí a questão que eu acho que foi assim, talvez determinante, primeiro foi assim, o mundo como estava com os lockdowns, com todas as situações às quais o mundo virou de cabeça para baixo, coisa que nenhum de nós tínhamos vivido, né? E a outra questão é que envolvia dinheiro. Era um custo para, na verdade, registrar. Eu poderia até registrar na minha casa, por exemplo, não teria problema nenhum. E depois, quando tivesse alguma receita interessante, montasse, acho que, de fato, a União do Cineclube do Estado do Goiás tem que estar em Goiânia, não no interior, né? Porque eu acho que é o lugar centralizador do Estado. Né? Se nós pegarmos hoje quantos cineclubes tem em Goiânia, é a maior concentração do Estado. Então, de uma certa forma, construiríamos dessa maneira. A outra questão não se deu apenas na montagem, mas na manutenção, porque a partir daí que você tem um CNPJ ou uma ONG, que seria praticamente uma ONG, você tem que ter um contador para, mesmo que não entre dinheiro nenhum, tem que fazer um trabalho de mostrar para a Receita que não teve dinheiro para manter a ONG ativa. E a ONG ativa é para nós termos melhores oportunidades com qualquer forma de financiamento ou de aproveitamento de editais de uma forma geral, até mesmo no setor privado. Não dá para esquecer que você só pode ter acesso a dinheiro público depois de 3 anos e com como chama aquela coisinha? Reconhecimento público de instituição social do Estado. Essa é mais fácil, porque bastaria publicar o que está nas nossas redes sociais, já é um documento que hoje é reconhecido. Nós perdemos tempo, né, Lilo, porque estaríamos hoje praticamente entrando no 3º ano.
algo que nos daria assim uma vantagem competitiva muito boa de partirmos à frente, porque eu acredito que no Brasil não tenha uma associação estadual com essa plenitude a qual nós imaginávamos. Então, por exemplo, eu acho que ainda dá tempo. A questão é a manutenção. Quanto é que é a manutenção de ter um contador para mensalmente ou trimestralmente, se não me engano, passar uma nota de zero, né, para a receita, para manter a união ativa. Então, eu não sei, nós deveríamos ter feito, mesmo porque houveram tantas facilidades para não pagamentos, né, sem ônus, né, para diversas ordens econômicas. Nós marcamos toca. A verdade é essa. Mas, Eduardo, assim, é interessante, porque assim, o Goiás tem um bom número no cadastro do CNC, aparecem muitos cineclubes de Goiás. Acho que nós somos a segunda ou a terceira maior número de cineclubes do estado, aproximadamente 40, mas que pagaram R$ 50 do CNC, foram pouquíssimos, né? Acho que não chegam a 5. Então, é uma indecência, é verdade. Porque, assim, isso tem a ver com um tema que nós conversamos muitas vezes no Diálogo Cineclubista, que é o tema da profissionalização do cineclube, né? Até agora, ainda, nós vemos o cineclube como um hobby ou como uma atividade extra profissional. Claro, porque assim, a maioria são professores, aposentados ou trabalham em outras áreas, e o cineclube eles têm como paixão, né? E fazem cineclubismo com paixão. Tanto que, cada vez está aumentando mais o número de cineclubes que estão apresentando projetos, né? Que é uma forma também de começar a se profissionalizar. No Aldir Blanc, acho que nós tivemos 8 ou 9 cineclubes no estado e uns 8 também no município de Goiânia. Hoje o FAC incluiu o cineclube, mas criação de cineclube, não manutenção, que é um erro que eles cometeram, né? Porque estimular a criação é complicado se você não consegue manter os cineclubes. Criar é fácil. Como mantém o cineclube se você não tem uma opção, né, nesse sentido? O bom é que a Paulo Gustavo, que deve sair mais ou menos em novembro, ela tem um orçamento para manutenção de cineclubes, o que é bom, né? E as outras leis, sem falar. Ô, Lilo, eu tenho observado, por exemplo, o que aconteceu. Eu vi na pandemia, pós-pandemia, um anseio de diversos setores de ter um cineclube. Então, por exemplo, eu conheço 2 amigos, 2 casais que, na pandemia, foram para a praia. Ficaram isolados num lugar chamado Algodões, na Bahia, e, ao mesmo tempo, me pediram ajuda para montar um cineclube lá. Aconteceu. Tá? E foi, assim, algo inesperado, porque várias pessoas nunca tinham visto cinema, tinham visto filmes na televisão, né? E, recentemente, principalmente com relação à volta presencial de todas as áreas profissionais, principalmente na área da educação, não sei, foram 4... Assim, alguns educadores, amigos meus, me pediram dicas para montar cineclube na escola. E nessa observação, eu acho assim que o incentivo na área da educação é onde tem a maior porta de abertura para cineclubes.
Sim. Houve um projeto, Eduardo, acho que é deputado estadual, ou deputado distrital ali em Brasília, que ele fez uma emenda e criou em torno de 100 cineclubes nas escolas. Uhum. E esse projeto foi muito interessante porque nós tivemos acesso a, algumas experiências como essas, onde, claro, é muito próximo ao mais cultura, que abriu muitos cineclubes no Brasil. Esse projeto também ele foi muito interessante porque Brasília se transformou num polo de expansão nas escolas, né? Porque os cineclubismo nas escolas tem um outro objetivo, tem um outro olhar e é interessantíssimo, né? Como proposta pedagógica, principalmente com a Lei 1306, que nós sempre mencionamos, do Cristóvão Buarque, que fala da obrigação de 2 horas de cinema brasileiro nas escolas, onde onde os professores não têm a experiência, a expertícia, nem a dinâmica de cinema com debate, né? Então, é uma possibilidade muito grande, né? Além de que o cineclube ele tem um organograma, tem uma dialética diferente, uma didática diferente. Então, é um pouco construtivismo, o fazer fazendo, né? Porque além de exibição, você pode estimular festivais de cinema, criação, que os alunos criem seus próprios filmes. Então, ali você cria toda uma vertente, né, de cinema e cineclubismo nas escolas. Não, só acrescentar, por exemplo, a quantidade hoje de TCCs, dissertações, eu conheço uma de pós-doc na área do cineclubismo, está muito crescente. Não só na área de pedagogia, na área de antropologia e na área de letras. E de cinema, né? De cinema. O Goiás tem 2 escolas de cinema e eles estão produzindo também seus próprios materiais. Eduardo, já estamos chegando na hora. Tuas últimas considerações, por favor, e a gente vai conversar. Bom. Passou rápido. Olha, para mim, o melhor momento, o melhor bem-estar num cineclube é quando nós estamos juntos, que a gente fala, vamos cineclubar. Eu acho isso fantástico. Essa foi uma... Esse é um primor. Sim. Esse foi uma palavra associada por nosso amigo Antônio Balbino de Aslante, que falava cineclubar, que foi a frase cunhada no slogan do Conselho Nacional de Cineclubes. Não, mesmo porque no ar livre as pessoas daqui levam vinho, levam cerveja, assistem um filme tomando seu drink, né? Mas, enfim, eu quero agradecer, na verdade, essa oportunidade de externar o que eu penso com relação, primeiro, fortemente na educação. Eu não vejo outra forma da educação seguir sem um lado cultural. O cinema proporciona uma diversidade no campo das artes, né? Que é uma coisa fantástica, desde o conteúdo técnico, o conteúdo do filme, as discussões, as conversas com as crianças de pós a película. E deixar aberto aqui a oportunidade, nós fazemos um encontro aqui em Olhos d'Água. Eu estou ansioso para que isso aconteça, quero rever meus amigos para podermos passar 3 dias ou um final de semana
vivenciando, discutindo, conversando de filmes, conversando de projetos, propostas, as quais, para todos nós, é muito importante. E agradecer essa oportunidade de falar e saudade de ter um encontro presencial, como outrora, mas ao ar livre. Embora eu ache o Museu Antropológico fantástico, maravilhoso para fazer, ou aquele da Cora Coralina, daquela reunião última que nós fizemos, mas de uma certa forma, fazer mais num lugar mais livre, mesmo porque a chuva está acabando, tem friozinho e é um apetite muito bom para tomar um bom drink, um vinho. Bom, o ano passado fizemos 6 encontros presenciais, né? Né? Esse ano não fizemos encontros ainda, estamos em abril. Vamos ver o Choveu que muito, como né? os programas. Mas acho que não foi só isso, não. Acho que também houve um cansaço um pouco da realização dos encontros cineclubistas, mas tem muita gente que está perguntando pelos encontros. Vamos ver Isso é o muito que bom. vamos fazer. Sim, claro, é Isso uma é forma muito de bom. socializar e também de nos encontrarmos, né? Claro. É necessário nos encontrarmos. Maravilha. Eduardo, muito obrigado. É muito interessante acho que para criar esses diálogos no sentido de criar as histórias para os cineclubes no estado de Goiás. Sem Eu acho que dúvida. nesse sentido nós temos feito uma temos criado conteúdo que é importante para a memória, né, e o registro dos cineclubes no estado de Goiás. Quero te agradecer pela presença e numa outra oportunidade. Muito obrigado, Eduardo. Abraço apertado. Tchau. Igualmente. Obrigadão. Tchau. Thank you.